Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Nikola Tesla foi um cientista visionário, nascido servo e naturalizado americano, que viveu de 1856 a 1943. O dia do nascimento do Tesla, que é 10 de julho, em alguns lugares ele é comemorado como o dia de Tesla. Então, para falar sobre a vida, a obra e os mitos sobre ele aqui no Fronteiras da Ciência, temos hoje conosco os professores Carlos Alberto dos Santos, que é professor aposentado no Instituto de Física da URGS e atualmente é professor na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, em Foz do Iguaçu, e o Jorge Kilfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, além de mim, Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da URGS. Então, eu queria começar com o Carlos Alberto, para ele nos contar um pouquinho, assim, quem foi o Nikola Tesla e por que esse interesse tão grande sobre ele. A gente está fazendo esse programa tendo recebido inúmeras mensagens, né, de sugestão para que se fizesse um programa sobre... É um dos temas mais pedidos do ano passado. É um tema recorrente, muito pedido. Então, o que tem o Tesla de especial, além de ser uma unidade? De fato, o Tesla, como praticamente todas as pessoas geniais que a gente conhece na história, tem em torno de si uma quantidade enorme de mitos, mas a questão é que o Tesla foi, de fato, um inventor muito genial. Mas o seu modo de vida, o seu estilo, sua personalidade, em vários aspectos muito peculiares, alimentaram toda essa quantidade de mitos que existe em torno dele, né? O Tesla tem uma personalidade muito esquisita, ao lado de uma fantástica criatividade, né, e inteligência, mas era um homem muito pouco prático. Ele ficava muito animado com as invenções, chegava até o momento de definir toda a parte, com todo o conceito da invenção, mas na hora de colocar em prática, ou de fazer a patente, ou de comercializar, ele era um fracasso absoluto, né? Então, muito do que ele poderia ter feito e não fez vinha dessa personalidade dele. Ele gostava muito de criar. Então, a parte inicial de criação, de desenvolvimento de conceito, ele se entregava de corpo e alma, e na hora que a coisa estava desenvolvida, ele meio que largava, né? E isso fez com que, por exemplo, ele não ficasse à frente do Marconi no sistema de comunicação sem fio, que ele estava desenvolvendo. E o Marconi, muito mais esperto, correu e aí ele deixou, ele podia ter feito. E o Marconi era basicamente um grande empresário, mais ou menos como o Edison. Exatamente. Então os dois se comunicavam muito. Tanto que o reconhecimento da importância do Tesla na descoberta, na invenção do telefone foi póstumo, né? Como muito do que ele fez... do rádio, no caso, né? A patente do rádio era do Marconi nos Estados Unidos, na Inglaterra, e em 43... com o Graham Bell. Ela foi outorgada ao Tesla, pós-mortem. O Graham Bell... Você não pode falar de Tesla sem falar de Edison, porque esses dois são responsáveis pelo grande desenvolvimento da eletricidade, que a gente conhece até hoje, e foram competidores, e o Edison foi quase que um carrasco intelectual e industrial do Tesla, né? Aliás, o Edison foi carrasco de várias outras pessoas, né? Eles foram responsáveis pelo desenvolvimento da eletricidade, na parte aplicada, na parte teórica. Sim, Jefferson, você tem razão, claro. Claro. Senão o Marx vai virar na tumba, né? Não, o Faraday, que é para mim o meu ídolo, digamos, científico, é o Faraday, por toda a sua vida, pelo que ele fez, né? Eu estaria fazendo a justiça contra a pessoa que eu mais admiro. Mesmo sem saber matemática, né? Não, sem saber nada. A gente vai começar o Faraday, é outra história. É outra história. Maravilhosa. Outro programa. Aos 12 anos de idade, o Faraday era menino de rua, analfabeto, aos 12 anos. Aos 25, ele era chefe do laboratório da Royal Society. Então, a parte aplicada da eletricidade. Quer dizer, o Edison desenvolveu a parte de corrente contínua e o Tesla desenvolveu a parte de corrente alternada, né? Que foi o grande salto, a grande disputa inicial dos dois, mas foi o grande salto tecnológico da virada do século. Que é também conhecido como a Guerra das Correntes. E isso ficou conhecido como a Guerra das Correntes, exatamente. É que é importante talvez esclarecer, porque o grande tema era que a produção da eletricidade já mais ou menos estava dominada nessa época, mas a distribuição não era eficiente. E, de fato, o Edison achava que podia distribuir as correntes contínuas, que era a paixão dele, para mover os motores que ele tinha inventado, sim, mas esse é um sistema pouco eficiente que exigia, sim, muito instrumento, repetidoras a cada tantos metros. E o outro, o Tesla, ele investiu direto na corrente alternada, que é muito mais eficiente, vai mais longe, com menos perdas. De fato, ele estava certo. Né? Exato. Mas tem outro antes disso. Claro que toda essa briga, a Guerra das Correntes, e toda a história da corrente contínua e da corrente alternada, e da relação entre elas e da introdução, né, delas, tem a ver com Edison do ponto de vista, por causa do aspecto comercial, né?
Edison sabia fazer muito bem comércio, né? Ele fazia juntas as coisas. O problema agora, o Tesla, a corrente alternada entrou na vida do Tesla ainda quando ele estava no início da faculdade, quando na época eles receberam lá em Graz, onde ele fazia, na Áustria, onde ele fazia a faculdade, né, na Escola Politécnica de Graz. Eles receberam um motor de corrente contínua para aula de física, para o laboratório de física, e o motor de corrente contínua tinha um problema muito grande, muito grave nos comutadores. Então aqueles contatos, as escovas, e aquilo entrava em curto. Era um problema. É um problema até hoje, né? É um problema até hoje. Os automóveis, o meu, por exemplo. Esse é um problema até hoje. E aí o Tesla, ele imediatamente imaginou um motor de corrente alternada para resolver o problema dos comutadores no motor de corrente contínua. Aliás, é legendário como ele teve ideia, né? Você conhece a história na praça? Que ele estava com um amigo, um pôr do sol. Sim. Não, então, ele estava nascendo o pôr do sol e ele pensou, o sol está se pondo aqui, está nascendo em outro lugar. Interessante. Termina aqui, começa lá, termina lá, começa aqui, e daí, pá, veio a ideia do motor. Mas ele disse que uma das vezes, aí vem um dos mitos sobre o Tesla, que ele alimenta porque ele relata. Então, algumas dessas invenções dele, ele disse que teve uma visão, né, da solução do problema. Então, ele relata algumas visões assim. Sim, já meio exageradas. Já meio exageradas, já da época de criança. Então ele relata várias visões dele durante a vida, que eu não vou me lembrar agora. Esse é um aspecto que não me chama muita atenção, enfim. Mas quase todas as biografias do Tesla mencionam esse aspecto, digamos, não ortodoxo. Sim, meio exótico. Meio exótico do Tesla. Mas então, aí ele falou ao professor dele que tinha uma forma de resolver esse problema. E aí depois ele desenvolveu o motor de corrente alternada. Então isso é uma coisa que vinha já há algum tempo, né? É interessante, né? Porque as guerras tecnológicas que a gente tem hoje, não necessariamente a tecnologia que sai vencedora é a melhor, né? O exemplo clássico é o videocassete, que o Betamax, em termos de qualidade, ele era melhor, mas o VHS acabou vencendo. E no caso da guerra das correntes, não. A corrente alternada era uma solução melhor. Era uma solução melhor, era uma solução melhor naquele tempo, mas hoje em dia, ela sozinha ela não resolve. A corrente alternada tem vários problemas, é tanto que a tecnologia moderna de transmissão, né, de corrente, ele usa as duas.